Boa noite, pessoal. Mais um início de mês, mais um grande mês para nós. Aí fazemos aqui belos evangelhos. Hoje estamos reunidos aqui eu, Marinês e Igor, para convidar a todos, tá? A nos acompanhar neste mês. Nós vamos trazer como temática Gênesis, que significa criação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que a inquietude da alma humana no processo de entendimento, né? Como surgiu o universo, como que se criou o ser humano, que história é essa de alma, corpo, encarne, desencarne, que tanto a gente tenta buscar uma explicação através da ciência, através da filosofia, e a gente vai aqui, nós três, nesses próximos evangelhos, trazer essa temática e discutir um pouquinho. Para essa noite, então, agora a gente vai fazer uma prece de abertura e depois vamos conversar um pouquinho para dar o entendimento do que serão essas palestras nesses próximos 3 dias, nesses próximos 3 encontros que nós teremos em setembro, tá bom? Estão todos convidados. E só agradecer, então, toda a participação que vocês têm conosco aqui no GEAFA, com as nossas campanhas, tá? Então, um carinho muito grande, gratidão a todos, tá bom? Má, você faz a prece de abertura para nós, por favor? Faço sim. Então, vamos nesse momento pedir ao nosso Pai Maior para tocar-nos com todas as informações, para que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para o conhecimento que nos traz a verdade, que nos traz a libertação, buscando sempre entender de que forma nós podemos ser melhores, trazermos o bem nos nossos dias. Então, vamos agradecer esse momento do GEAFA, para que nós possamos começar um novo tema para esse entendimento. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Marinês. É muito repousante isso. Mas, até para você começou a falar sobre, né, essa questão, por que a Gênese, né, por que trazer isso? Eu acho que uma das primeiras coisas é essa necessidade nossa, né, do ser humano, de buscar um entendimento, né? Quem é ele, o que ele veio fazer aqui, né? Aquela história, né? Onde eu estou, como eu sou, onde eu vou. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. E, então, para que vocês também se sintam não tão perdidos, nós vamos deixar uma referência bibliográfica aqui, indicativa, tá? Que eu acho que isso é muito importante, porque o gostoso do espiritismo, do espiritualismo, a gente ter fontes, referências para leituras edificantes. Então, nós vamos estar trabalhando esse livro, Universo e Vida, tá? A Caminho da Luz, então estou trazendo aqui para a gente poder conversar também sobre isso. A Gênese, nós vamos estar também trabalhando com ela. Outro livro é Evolução em Dois Mundos. O material do Chico é muito surpreendente e vem clarear muitas coisas, como diz Marinês. Porque qual é o intuito desse papo, desse evangelho no GEAFA? Por que nós estamos deixando isso para os nossos anais? Deixarmos gravado essa pesquisa para a gente poder ter como discutir futuramente. É justamente começar a descortinar conceitos que a gente percebe que não tem mais noção de existência. Porque a ciência é uma bênção para a nossa vida. E nós temos que entender que o corpo e matéria, que matéria e espírito se comunicam. Então, nós vamos trabalhar. Então, hoje, é impossível dizer que não há vida em outro planeta. Até porque Deus seria injusto, né? O Criador seria muito injusto. Não é, Igor? Já pensou que desperdício de espaço e de tempo e de tudo, você tem um universo desse tamanho, que é o universo que a gente conhece ainda, né?
com um planeta habitado dentro de tantos sistemas, dentro de tantas galáxias, a gente é uma poeira, né? Se a gente pensar, um grãozinho de areia dentro do universo. Então seria absurdo a gente pensar que a vida é exclusiva nossa, né? Se a gente pensa dessa forma, a gente trabalha com um acaso muito grande. Acho que nem o acaso seria tão infeliz de ter Isso. de acontecer algo tão grande e você ter habitar acidentalmente a vida é só num planetinha desse tamanho. Isso. Então, é muito além. A gente tem muitas teorias religiosas, muitas teorias da ciência. Porém, sempre falta alguma coisa para ambas, alguma explicação para ambas, né? Então, a ideia nossa e do espiritismo, e a gente tentar nesse mês aqui, é tentar casar isso, né? Uma coisa com a outra, a ciência e a visão filosófica. Né? E você que está nos assistindo, aproveita para nos questionar. Pergunta. Igor, Marinês, Marcelo, o que é isso? Que a gente vai responder o seu comentário. É isso que nós queremos, a participação efetiva de todos nós para criarmos um grupo de discussões, né? Por que essa informação? Fala, Marinês. Eu acho importante, né? A gente fala, inclusive com muitos assistidos nossos, né? Que acontecem as coisas no dia a dia deles e eles ficam muito perdidos, porque eles não têm um embasamento, né? Como disse o Igor, é muito desperdício, né? Criar só aqui e acabou. E quando a gente olha para tudo aquilo que a gente vem trazendo, vem estudando aqui nos evangelhos do Giafa, é mais uma prova que a gente vai tendo, né? Porque se você pensar e seguir um raciocínio, é lógico, né? Tem que ter mais lugares, tem que ter lugares mais evoluídos, tem que ter lugares menos evoluídos, né? Aquela história, o que é aqui é lá em cima. Então, é a mesma coisa, nós temos um planeta Terra onde você tem uma diferença, né, de países, de riqueza, de desenvolvimento, de evolução, nada mais que é o que a gente encontra, né, além daqui, né? E a gente vai achar isso também do lado encarnado e do desencarnado, que a gente também vai abordar depois. E eu acho legal a gente perceber o seguinte: nós falamos aí durante 2 meses, né, que nós ficamos nas leis de Deus. 3 meses. 3 meses. E se a gente olhar, nada é simplesmente jogado. Toda a lei de Deus, ela nos trouxe para a gente entender que não existe só a matéria, né? Então, como o Igor falou, nós temos várias formas de explicar o mundo, né, ao longo da história humana, né? Então, você tem toda a religião trazendo a coisa muito ligada a vários deuses, depois traz Moisés para mostrar que é um Deus só, né? Então, veja, é todo um preparo do ser humano para ele começar a entender e ter elementos para entender o que o Espiritismo foi trazer aqui no século XIX, né? 19, né? Não, 1800. Que ele traz? Ele já vem dentro de uma base sólida, porque se você olhar historicamente, ele está quase ali, na mesma época do Darwin, que vai falar sobre a evolução, né, das espécies. Isso. Só que aí, assim, enquanto um começa a procurar mostrar apenas materialmente, o Espiritismo, quando ele vem, ele embasa a história e fala, olha, tudo que você tem evolução, ela não é só material. E hoje a gente tem isso na ciência, né? Mostrando. Marinês, só fazendo um pitaco agora. E aí a gente percebe como Deus vai colocando e vai alinhavando. Você vê, você acha que foi ao acaso o surgimento do Espiritismo como uma noção, e Darwin trabalhando, e logo vindo uma revolução industrial, trabalhando os conceitos de empoderamento do ser humano? Querido, a grande revolução, que é justamente isso, quando a gente pegar, até no livro de Gênesis fala, o novo mundo está chegando, é esse conhecimento, é esse convite. Quando o Igor comentou, seria muito
pequeno só a Terra ter vida. E hoje a gente escuta os noticiários, o planeta Marte, né? A formação da água, o Júpiter, os anéis. Olha a riqueza desse Criador que vem num processo, e a mesma coisa quando o Marinês comentou na parte religiosa, céu e inferno. O que é a vida pós-morte? O que é se preparar bem o presente e parar com essa bobeira de se preocupar com o futuro que a gente não tem controle? Entendeu? A gente tem algum... Né, controle a gente não tem, né? Mas a gente faz o nosso futuro dentro das atitudes que a gente pode fazer hoje, né? Isso que a gente tem presente. Que ter em mente, né? A gente pode costurar algumas coisas do nosso futuro hoje. As consequências estão lá na frente, né? O plantio está hoje, né? Agora, é bom a gente deixar claro também que a gente não tem a menor pretensão aqui de esgotar um assunto que não existe, inclusive, nem espíritos bem mais evoluídos que nós têm informações que só pertencem a Deus. Ô, Marinês, eu gostei do que nós. O meu primo dizendo que nós evoluímos a esse grau. Gostei, Igor, parabéns. Muito mais evoluídos que nós, né? Muito mais. Mas eu acho que é isso mesmo. É bem lembrado do Igor, a ideia até da gente, em todo evangelho, né? Por mais que a gente esmiuça algumas coisas, a gente não esgota, mas a gente traz o quê? A gente traz assim, alguns olhares para a gente começar a pensar a respeito, né? O ideal seria que nós estivéssemos aqui ao vivo, recebendo, né, as questões e as dúvidas das pessoas, mas nós não temos estrutura para isso, né? Nós somos um grupo pequeno, mas a nossa pretensão é, sim, trazer assuntos e formas de informação aqui para vocês, para começar a pensar a respeito, né? E, se possível, vocês mandarem aí sugestões, dúvidas, para a gente poder cada vez enriquecer um pouco mais aqui os nossos bate-papos, né? E fica gravado, né? Pode ser depois do feriado, não precisa falar, pô, esses caras no meio do feriado vêm falar sobre criação do mundo. E até completando isso que o Marinês falou, queridos, como é importante a gente ter que falar sobre, né? O ser humano precisa entender que, sim, a vida está evoluindo e ela tem um processo maravilhoso de entendimento. Por isso que o Espiritismo vem nos descortinar essas coisas, eu falo, tanto que eu uso o termo espiritualismo, para até não ficar só numa batente, só porque eu falo, Kardec foi um mestre maravilhoso na codificação, e foi mesmo, mas Chico, com a obra de André Luiz, trouxe a vivência no mundo espiritual que nos enriqueceu totalmente, tanto que vamos trabalhar 2 livros aqui nas nossas temáticas, o Evolução dos Mundos e A Caminho da Luz, do Chico, através de Emmanuel, através do André Luiz, que são fontes riquíssimas de informações. Então, eu falo, olha que delícia a gente poder trabalhar um texto de um Divaldo Franco, de uma federação espírita, de um Ramatiz, por quê? São processos que nós temos que ter a mente aberta para poder fazer justamente esse entendimento, porque o universo é amplo, Deus é amplo, a criação é ampla, e nós temos que parar de querer conceituar da nossa maneira, porque a verdade ela não é universal, a gente vai quebrar. A única coisa que a gente sabe que está certa é a lei divina, porque ela veio para nos dar um caminho. Foi o que nós debatemos nesse trimestre. E hoje a gente vem justamente retomando essa maior criação dele. Qual a maior lei dele? Amor. Quando a gente entende que o amor é a maior lei, que foi inclusive o nosso último evangelho, que Liane fez perfeitamente, viu, Li? Parabéns, gostei muito. É a gente poder trabalhar cada evangelho que nós trouxemos. A Carol, eu não posso esquecer da Carolzinha, que é maravilhosa. Carol é tudo, né, de bom pra gente. Esse material riquíssimo, da gente poder estar conversando. E o nosso objetivo, em outubro, é falarmos também ainda da vida, a vida no mundo espiritual, né? As colônias, os socorristas. A gente também está num processo de entender que a vida continua. E aí que você vê como o espírito é grandioso,
como a matéria é só um processo de aprendizado, que é o encarne, desencarne, entendeu? Omar, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente está aqui falando e trazendo esses temas, na verdade, outro dia eu vi uma palestra de um médico num grupo espírita, e eu adorei a definição, né? Ele falou assim que tem 3 tipos de espírita, né? Então ele fala assim, ele tem o tipo fenomênico, que é aquele que quer só situações onde tem coisas diferentes, né? Aí ele falou que tem o outro tipo, que é o carteiro, né? Ele leva a mensagem, mas ele não sabe o que tem dentro do envelope, né? Então é aquele cara que fica falando sobre o tema, nananana. Agora, o que nos interessa, né, de tudo isso que a gente fala aqui, é como essa informação vai entrar em nós para a gente rever quem nós somos, como nós estamos agindo, né? Então, não interessa ficar discutindo, né, se no outro planeta é azul, amarelo. Não, interessa é como nós vamos nos posicionar, né? Como que nós vamos aceitar, como nós vamos aconchegar isso, né? Eu assisti uma palestra essa semana que eu achei muito bacana, que ela fala o seguinte, quando se trata de vida e morte, né? Na verdade, nós temos que morrer todo dia e nós precisamos falar sobre a morte. A morte do quê? A morte dos costumes, a morte dos preconceitos, a morte daquilo que a gente precisa liberar na gente, né? Então, eu acho que é esse o objetivo, né? Quando a gente vai buscar na Gênese, né, da onde nós viemos, o que nós, né, vamos fazer aqui, essa coisa do processo espiritual, como ele cresceu, como ele evoluiu, como surgiu o homem aí, né? E esse homem, qual é a capacidade dele? Porque é o que ela coloca nessa palestra, né? Ela fala assim, o ser humano ele precisa juntar essa parte matéria, que é o corpo, junto com esse espírito, mas fazer isso crescer, né? Ser mais. E a gente continua, em grande parte, vivenciando só a parte instintiva animal, que qualquer animal faz. A parte do homem ainda a gente está muito longe de ficar observando e melhorando, né? Então, eu acho que é isso que nós vamos tratar. Às vezes eu tenho a impressão que a gente nem entende que a gente é um espírito, né? Quando a gente fala que o meu espírito possa... Não é meu espírito, eu não estou tratando... Eu estou tratando de mim, né? Não é uma parte minha, você fala, o meu braço, né? É isso que a gente não consegue, às vezes, olhar de uma forma mais ampla e mais unificada, né? E que a gente precisa entender. Eu já falei isso em alguns evangelhos atrás aí, que a gente precisa se entender como um todo, né? E que a gente faz parte desse todo, né? Óbvio, como você falou, não adianta eu querer saber se o outro planeta é amarelo, blá, 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 até porque eu não tô lá, né? Eu tenho que entender hoje o meu processo aqui, por que que eu tô aqui, né? O que que eu devo... Por que eu tenho e que diferença que eu faço aqui, exatamente, né? que diferença eu faço, que diferença eu vou deixar, que diferença eu vou fazer lá para frente, né? Então, a gente precisa se entender mais de uma forma unificada, fazendo parte do todo e entendendo um pouco mais esse todo, né? Sim. Eu chego a ficar emocionado porque é isso, né? Eu acho que essa contribuição que a gente pode fazer, da gente poder ter uma busca constante do entendimento de sermos úteis, de sermos bons para nós, né? Nós somos plurais, nós não somos singulares, nós somos coletivos, né? Nós trabalhamos, nós precisamos de uma sociedade para aprendizado, nós precisamos do nosso país, do nosso planeta, como o Igor falou. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu processo educativo? O que eu preciso contribuir também, né? Porque eu sou plural, né? Eu preciso, o Criador conta com com o meu trabalho também. E é isso que é gostoso. Então, você entender que essa criação, essa gênese que veio, ela veio numa gênese planetária, ela veio numa gênese espiritual, ela vem com conceitos que nós precisamos discutir para até sairmos dessa mesmice, né? E começar a entender o que é uma fé
raciocinada, não é racional que eu falo, é raciocinada, uma fé que a gente começa a ter inteligência dessa fé e começa a buscar, como o Marinês mesmo falou, a morte, né? A inteligência do processo de se cuidar, de cuidar do planeta, de cuidar do outro. É esse o convite, né? Essa grande nomenclatura. A Regina e a Marinês falaram uma coisa chamada DNA espiritual, que eu amo esse DNA espiritual, porque nós somos esse DNA dele. Ele nos colocou na criação para termos um processo evolutivo. E olha que gostoso, que prazer é isso. E os planetas vão passar por esse processo evolutivo também, né? A ciência passa, o ser humano. A Marinice acabou de ser avó, ela falou, nasceu o bebê lá, nasceu criado, porque a evolução vem muito rápida. Os bebês hoje já nascem. Eu não vou contar, mas tem uma pessoinha aqui, chamada Luísa, que no momento Kids é um charme total, um pitoco de gente. Já está comandando a obra. Eu falo, você olha, você fala, Senhor, que belos espíritos estão chegando, e sim, que bom que tem as suas formações, as suas informações, para a gente começar a repensar. Então, aquelas frases, nós falamos, tempo é dinheiro, a gente começa a falar, não, tempo não é dinheiro. Eu tenho que respeitar o ser humano pelo aquilo que ele é, não aquilo que ele comporta dentro do bolso ou dentro de títulos. Então, você começa a trabalhar essa gênese. Aí você vai começar a falar, olha a origem ali. Aí você vai começar a entender a origem do bem e do mal, que é humana, que está ali encrostada em nosso coração. E aí vem o amor que nos liberta disso tudo. A gente deveria entender, quando você fala essa frase do tempo é dinheiro, talvez a gente deveria entender melhor que tempo, na verdade, é tesouro, né? Na verdade, talvez seja o valor mais importante que a gente tem ou deveria ter, era o aproveitamento do nosso tempo, né? E quando a gente fala tempo é dinheiro, na verdade, a gente está fazendo ao contrário, né? A gente está usando o tempo para ficar na correria que a gente nem percebe as coisas passarem em busca de um material talvez sem sentido. E aí quanta coisa a gente perde e quando a gente vê, né, num estalo de dedo, a gente não está mais aqui. E o tempo ficou para trás, né? Ou seja, você pegou uma encarnação, um tempo que não é só seu, um tempo de uma coletividade espiritual que trabalhou por aquela encarnação e você simplesmente desperdiçou, né? Não aproveitou como se deveria ter aproveitado, né? Igor, eu não sei qual é o tempo de gravação que nós já temos. Não sei se tem muito mais tempo. Uns 20 e poucos minutos. 20 e pouco, até para a gente também não adentrar muitas coisas, até para que você que está nos assistindo possa também questionar coisas, tenham dúvidas, perguntem, tá, pessoal? A gente está aqui, nós somos um canal aberto para isso, tá? Estamos receptivos a todos, nós acolhemos vocês, tá? O GEAF está aqui para isso, por isso que nós somos um grupo em ação, para a gente poder justamente acolher e tentar buscar respostas. Nós não somos donos da verdade. Nós também pesquisamos, somos pesquisadores, tá? É um grupo que faz suas pesquisas, é um grupo que vai para a rua, justamente para poder ajudar. Esse é o processo. Por isso que nós temos um Francisco, que a gente fala que é uma paixão, porque ele vem com a simplicidade dele fazer a ferramenta de ser amor, de transformar as pessoas pela bondade, de trazer a luz. E é isso que nós queremos, que em nossos evangelhos possa tocar o seu coração, possa tocar você para as tuas reformas íntimas, porque somente o Espírito, quando põe em prática a vontade da reforma, ele cresce, ele é feliz, ele encontra a paz, que é tanta desejada por Cristo, né? Que a paz esteja contigo, com você. E é isso que nós queremos, que a paz reine nesse planeta, porque assim nós vamos entender o gosto da felicidade. Tá bom? Eu acho que é isso que a gente tinha que falar hoje, né? Agora convidar vocês para verem o restante aí sobre a existência da Terra, sobre o surgimento dos espíritos, né? A vida nas colônias, a vida dos encarnados e desencarnados e como isso acontece. E esperamos que vocês estejam aí nos seguindo durante o mês de setembro, tá bom? E, divulguem a gente, tá? Gostou? Dá um like,
põe comentários, a gente está aqui para crescermos juntos, esse é o nosso maior objetivo, tá bom? É isso aí. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Então, boa noite, pessoal. Queridos, grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigadão pela companhia de vocês. Obrigado, Marinês. Obrigado, Igor. Obrigado a todos, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.